Meu nome é Thaís, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu estou falando esses dias do Salmo 91, Escudo e Proteção, baseado no livro da Peg Joyce Ruth. Eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês conhecerem o livro e o link na descrição para você comprar o livro, porque esse vídeo não se compara com o livro, que ele é riquíssimo em testemunho, em princípios, e eu estou aqui reduzindo ao máximo, né? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o versículo 3, que fala: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então vamos descobrir hoje, né, o que pode ser essas duas situações. E essa história me remeteu a 2020. 2020 nós passamos algo parecido, onde o laço do passarinheiro ali queria fazer uma armadilha para nós. E também teve uma peste perniciosa acontecendo naquele período. E foi eu dou risada porque eu falo rindo, mas a situação foi muito séria, né? Foi muito triste. Era desesperador, porque não tinha o que fazer, não podia sair, não podia... E se você ligava para CTV, era um show de horror. Um boletim mais terrível que o outro, uma reportagem mais tensa que a outra. E todo mundo tava ali impedido, né, de fazer suas atividades normais. Eu acredito que na minha geração foi uma das piores situações que nós passamos. E me lembrei, assim, aqui em casa... detalhe... Em 2020 eu abri uma loja, fiquei com a loja 60 dias aberta e a loja foi fechada por causa da pandemia. E aí, naquela ocasião... Assim, eu não sou uma pessoa que fica esperando muito, sabe, as coisas ficarem a favor pra eu correr atrás. E eu continuei trabalhando. E eu tinha um perfil no Instagram e eu deixava sacola na porta da casa das pessoas. E minha mãe ficou muito preocupada com isso, porque tínhamos em casa 2 idosos na ocasião. O meu avô de 89 anos e a tia de 92. E eu lembro da minha mãe. Gente, um dia minha mãe foi no supermercado. Ela tava com touca cirúrgica, avental cirúrgico, de manga longa, luva, máscara. Olha, pra sorte dela, eu perdi aquela foto, senão eu ia mostrar ela aqui. Cômico se não fosse trágico. Mas ela tava... Esse era o nível de preocupação, né? Chegar em casa e aí, né, o que seria? E aí eu vi minha mãe querendo me impedir de sair, de trabalhar. Eu falei pra ela, assim, olha, o dia que nós nascemos foi determinado por Deus e o dia que nós morreremos o Senhor também determinou. Então, seja na rua, trancado dentro de casa, isso é algo que nós não poderemos evitar. E aí, beleza, minha mãe acalmou. E o que isso tem a ver, né, com o laço do passarinheiro? O inimigo, ele arma, ele cria, né, as armadilhas para nós, para nos paralisar. Depois que ele nos paralisa, ele vem assim, ó, amarrando para que a gente não tenha a chance de se levantar. E o Salmo 91, ele oferece essa proteção espiritual, né? Desculpa, emocional. Quando nós recorremos ao Senhor, quando nós abrimos, eu acredito assim que o Salmo 91, ele nos mostra que nós podemos nos proteger emocionalmente, mas também nós temos que lançar mão de toda a Bíblia para isso se tornar uma realidade na nossa vida. E naquela época as notícias aterrorizantes, a gente não sabia o que era verdade, o que era mentira, o que era exagero, o que não era, e tudo aquilo, e sem contar que a gente não podia ter o contato com os nossos amados. Eu lembro que ali bem no comecinho, acho que foram uns 3 meses, assim, bem acirrados, né? E a peste perniciosa, eu vou ler o significado que é mais fácil do que eu tentar explicar. É doença infecto-contagiosa que se manifesta sob forma bubônica ou mal contagiosa e pestilência. Vê se não é aquele vírus que nos acometeu em 2020. É ele todinho. E a peste perniciosa, naquele tempo,
realmente era motivo de preocupação. A gente não sabia exatamente o que era, mas também não dava para ser tão leviano assim, né? A gente tomava os cuidados que eram sugeridos, e máscara, e afastamento, isolamento, e aqui em casa nós tínhamos, né, os dois idosos. E ao final disso, eu contei pra vocês que eu tinha loja e eu continuei trabalhando e eu ia pra São Paulo. Fui várias vezes fazer compra de roupas e entrava dentro de ônibus e entrava naquele lugar. Lá era o único lugar que parecia que não tinha pandemia. Ai, não pode falar isso aqui no YouTube. Mas naquele período de 2020, naquele lugar, pelo contrário, eles faziam as pessoas ficarem enfileiradas assim, ó, para entrar nos estabelecimentos. Eu acho que aquilo ali aumentava muito mais o contágio. Mas de qualquer forma, quando eu retornei em alguma daquelas ocasiões, minha mãe precisava de ajuda com meu avô, principalmente. E por uma questão de bom senso, de consciência, né? Eu fiz o exame 2 vezes e ambas as vezes o exame deu negativo. Então, assim, eu creio que no vídeo anterior a esse, falando a respeito do versículo 2, eu ensino um princípio, é o direito do Senhor. E eu creio que esse direito do Senhor, né, ele é minha fortaleza. Realmente foi criada uma fortaleza em torno, né, de nós aqui de casa, por declarar a palavra, E eu voltei, cuidei do vô. O vô faleceu em 2021, em janeiro de 2021, mas foi em decorrência da idade dele, né, que ele foi como qualquer idoso, e praticamente ele teve uma morte natural, que não teve nenhuma intercorrência. E a tia Nica pegou Covid, só que a tia Nica, ela já estava senil, né? Então ela sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas ela não assimilou. E quando deu aqueles sintomas de gripe, já num período onde estava numa intensidade menor, ela simplesmente associou a gripe, ela levantava, lavava a louça, ela não se preocupou com aquilo. Eu lembro de uma amiga que tinha um marido, que tem um esposo médico, e ele trabalha como socorrista. Eu não sei se dizer assim especificamente se é como socorrista, mas é emergência. E ela falava assim, só pega o tal do vírus quem tem medo. E eu acredito que quando essas pestes elas se aproximam de nós, acho que recorrer ao Senhor para nos proteger e crer e confiar é o segredo para nós nos mantermos sãos e salvos, independente da circunstância, né? E recorrer ao Senhor. Em vários momentos da vida nós ouvimos falar que o Senhor quer que nós vamos até Ele, levando as nossas demandas. E a demanda da proteção, tanto emocional como física, é importante para o Senhor, senão Ele não deixaria ali o registro no Salmo 91, né? Que Ele nos livrará do laço do passarinheiro, ou seja, de todas aquelas armadilhas mentais, né, que querem nos fragilizar, nos deixar paralisados, depressivos, ansiosos, ou seja lá qual é a questão que nos impede de avançar. E também ele deseja, né? Jesus falou, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, mas a gente só acessa isso com fé e indo até o Senhor, buscando e apresentando essas demandas diante dele. Que o Senhor abençoe sua vida, espero que esse vídeo te edifique, que você abençoe outras pessoas enviando esse vídeo, me ajuda se inscrevendo nesse canal. E já sabe, né? Numa próxima circunstância aí de peste perniciosa, ou então quando o inimigo vier com perseguições, vier com armadilhas, com coisas para te derrubar, recorrer ao Senhor, cancelando toda a sugestão do inimigo na mente. E eu tenho certeza que nós vamos alcançar vitória por intermédio de Jesus. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.